paz. Falar sobre o pecado, né, gente? Não é o pecado que vai fazer muita gente não ser aprovado por Deus, não ser salvo, né? E eu falei isso aí algumas vezes, gerou um pouco de polêmica. Eu vou explicar aqui por quê, tá? Com base na Bíblia, né? Crente gosta de Bíblia. Se falar para crente e não mostrar a Bíblia, então não adianta nada, né, crente? Então, vamos para a Bíblia, né? Então, eu vou explicar, depois eu mostro. Vou mostrar primeiro a Bíblia, né? Mateus 16, Mateus 19, 16. Fala sobre o jovem rico, né? Lembra lá? Lê lá que vocês vão ver. O rico perguntou para o Senhor Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. E Jesus explicou tudo para ele, o que ele deveria fazer. Ele disse, não, mas essas coisas... Eu estou abreviando aqui para o vídeo não ficar muito esticado. Essas coisas aí eu faço. Aí o Senhor Jesus disse, bem dizeis, mas só te falta uma coisa. Pega os teus bens e doa tudo para os pobres e venha. E me siga. Confere lá, viu, crente? Isso aí tá em Mateus, deixa eu olhar aqui, Mateus 19, 16 e tá em vários outros, tem mais 3 livros da Bíblia, tá isso também. Em Marcos, em Lucas, confere lá, viu? E aí, quando Jesus falou isso, ele capou o gato. Vou dar uma linguagem bem nordestina daqui da Bahia, né, aqui, da região aqui. Ele capou o gato, ele não quis saber. Olha só. O que aí o Senhor Jesus Cristo falou para o discípulo, tá vendo? Olha aí. Estou usando uma linguagem bem simples. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, o que é que ele quer dizer com isso, gente? Precisa explicar mais alguma coisa? Não é que você não pode ter nada, gente. Não é que você pode ter uma coisa. Talvez, eu suponho, né? Eu estou jogando aqui uma hipótese minha. Isso aqui é coisa que eu estou falando. Talvez o Senhor Jesus Cristo nem, nem ia querer nada dele. Não ia nem querer que ele doasse. Mas vamos supor que ele quisesse. Mas e daí, né? Talvez Jesus poderia ter falado aquilo só por causa do coração dele. Para ver como é que estava o coração. Porque eu sabia que o coração dele estava todo no dinheiro. Né? O coração no dinheiro, né? É o coração dele que estava no dinheiro. Tem outra coisa também. Tem lá em Mateus, em Lucas, Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. O jovem rico. Não, o jovem rico não, perdão. O rico e Lázaro. Né? Todos dois estavam o Lázaro no lugar bom e o rico é uma parábola. E aí é uma parábola. Não foi um fato, não. É uma parábola. Mas as parábolas é com base em fatos reais, né? Ele conta uma parábola, mas aquilo existiu em algum lugar. Né? Em algum lugar existiu aquilo ali. Pode ser que está no além, em algum lugar. Então, ele simbolizando que o rico, que o rico pediu que morasse a ponta dos dedos, né? Dele. Quer dizer, o pobre estava num lugar de bênção, né? De lugar do seu corpo rojava rio de água viva, como comprometido na Bíblia, e o rico estava com seco pedindo água. Então, essas passagens aí já está claro, né? Sobre a riqueza, né? Não é que você tem que ser pobre, miserável para ganhar salvação, mas você não pode colocar o coração naquilo. Você querer enganar, querer passar os outros para trás. Hoje a religião, eu falo sempre religião, né? Mas não é questão de ofender. Tanto começou pela o judaísmo, né? O judaísmo tem que ser rico, né? Eles pregam a riqueza e a abundância, né? É a prova que eles têm Deus, né? E tem até orações, muitas coisas sobre a riqueza, sobre judeus, sobre o judaísmo. E o cristianismo, de um certo tempo para cá, foi atrás também pelo mesmo caminho. Falando só riqueza, só pega riqueza, fama e glória. Né? Tá aí a base, né? Estão vendo, Deus está avisando, está falando, o Espírito Santo tá avisando, está falando. A base é isso. Então não é, gente, não é. E agora eu vou falar um versículo aqui que
também sobre João 4:5 lá, um versículo muito rico em muitas coisas. Ali eu gosto muito de pregar aquele versículo que tem muita coisa que você pode tirar daquela passagem ali, sobre quando Jesus chegou no poço, que pediu a água para a samaritana, né? E ela percebeu que Jesus era profeta, né? E conversando, Jesus Cristo chamou ela, mandou ela ir chamar o marido e vir, né, para ele conversar. Aí ela falou que não tinha marido. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: falares bem verdade. Que tu tiveste 5 maridos e o que tu tem não é teu. O Senhor Jesus sabia a vida dela todinha. No entanto, o Senhor Jesus Cristo prometeu dar vida eterna para ela. Né? Aquele que crê em mim fluirão rios de água viva, foi o que ele falou para ela. Né? E ficou o tempo todo conversando com a mulher. Então, gente, deu para entender o que eu quero dizer? Não é que você vai ficar, viu, crente? Presta atenção. Não vai ficar pecando por causa dessas palavras. Não vai ficar errando. Não, porque o pregador falou, eu vou pecar. Tu vai para o inferno se tu pecar, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Não vai achar. É porque tem muito julgamento que pesa sobre as pessoas e às vezes as pessoas atrapalham, né? Em vez de ajudar, atrapalha esse julgamento aí de condenação, entendeu? Não é um julgamento de discernimento, é um julgamento de condenação, que você vai para o inferno se você casar 2 vezes, que você vai para o inferno, que isso, que aquilo, né? Deixa eu explicar mais um pouco aqui. Olha só, existe o pecado contra a igreja, é esse que nós estamos falando. O pecado contra o Espírito Santo e o pecado contra o Senhor Jesus Cristo. O Pedro pecou quando o Senhor Jesus Cristo foi salvo. Quem lembra lá, quando ele negou Jesus Cristo, ele foi salvo. Já Judas pecou e não foi salvo. Eu vou falar a diferença dos pecados, né? O pecado contra a igreja é mais esse da carne, da matéria, né, gente? Essas coisas. Existe o pecado, o pecado da ambição, o pecado do amor ao dinheiro. Esses pecados, o pecado material, gente, ele vai ficar na carne. E o pecado, esse pode continuar com você. Você pode pecar depois de passar para a eternidade. Como? Se apegando às coisas materiais, entendeu? E você ser egoísta. Você pode ser egoísta, mesmo depois de morto, você pode ser egoísta. Você pode só pensar em você, criar as coisas por você. Você pode querer as coisas materiais, mesmo você sendo espírito, porque nessa autoridade nós vamos ter. De poder andar pelos outros mundos, andar, visitar outros planetas, fazer missões. Então, se você for materialista, você vai cair de novo, vai virar Satanás de novo. Tá entendendo o espírito do que eu tô falando? Então, são coisas que não é que todo mundo pode ser salvo, né? Porque pecou, não. Você tem que crer em Deus. A essência é crer em Deus. Você tem que crer em Deus, né? E ter uma noção das coisas de Deus, né? Ah, mas então aí todo mundo vai ser salvo? Não, você tem que crer em Deus. A pessoa tem que crer, tem que buscar, tem que se, né? Eu não sou contra, eu sempre falo aqui, né, religião, mas eu não sou contra. Você tem que, para manter a ética e a moral, tem que reunir, tem que celebrar a Deus. Claro que tem, sim. Agora, né? Eu vou deixar um versículo final, quem gosta de ver o versículo, para ver o versículo, tá? Medite, né? Medite em tudo que eu estou falando. Que Deus abençoe e fica com o versículo. Eu vou deixar o versículo para ler, né? Mas vocês vou deixar também no rodapé aqui tanto no TikTok como no YouTube. A paz, fique com Deus. Deus abençoe. E se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só bom mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus:
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrar o teu pai e a tua mãe, e amarás os teus próximos como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto eu tenho guardado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Amém? Tá aí, ó. Escrito, explicado e desenhado. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.